Antes de prosseguir, eu gostaria de ter uma noção qual o público que eu estou falando. Bibliotecários, estudantes de economia ou pessoas que trabalham em biblioteca. Por favor, levante a mão. Uau! Espetáculo! Restauradores. Muito bem. Museu. Oi? Pois não. Museólogos, historiadores, tudo bem. Outras áreas que eu não chamei aqui. Muito bem. Bom, uma pequena homenagem aí, né, a São Paulo com essas fotos. Qual é o meu lugar de fala? Da onde eu estou falando? Como que eu construo essa ideia? Coleções especiais e acervos de memória. Reflexões e conceitos. Como é que isso começou? Importante que vocês saibam disso. Na área, eu sou bibliotecário de formação, graduação em economia, mestrado em memória social, estou me doutorando em história política. Há 10 anos, 15 anos, agora, 15 anos. Eu estou na área de conservação e restauração. Há uns 5 anos, devido a dúvidas que os meus alunos vêm apresentando em sala de aula, colegas bibliotecários também vêm manifestando, perguntando, mandando e-mail, eu comecei a perceber que há um problema que alguns nossos colegas colocam, que é uma questão conceitual. A nossa formação como bibliotecários, a partir dos anos 40, sobretudo, isso no geral no Brasil, ficou muito tecnicista, ficou muito pautada na técnica, muito pautada em cálculos e números, e esquecemos o princípio básico da nossa profissão. Trabalhar com conhecimento requer conhecimento filosófico, requer formação filosófica, requer formação humanística. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E a partir do momento que nós começamos a nos apartar destes conhecimentos, e isso que nós estamos fazendo trabalho, estudando os currículos, alguns problemas começaram a acontecer. Discutir conceito, né? Aqui não, os senhores vieram atraídos e porque querem estar aqui. Mas quando eu chego numa sala de aula, falo com os alunos, ali eles estão obrigados a estar a cumprir aquela disciplina, quando eu falo para eles em conceito, eles já ficam de cara feia. Falar sobre conceito. Mas os conceitos, a falta de delimitação dos conceitos ou de entendimento de conceitos tem gerado problemas concretos. Tem gerado problemas no processo decisório. Nós estamos capitulando essa formação conceitual, entender o que é um conceito, entender mais ainda a história dos conceitos, e de repente, eu imagino, alguns eu conheço, e de repente, no processo decisório, quem é gestor sabe disso. A falta do conceito traz problemas. Ou pior ainda, se apropriar de conceitos que não convêm à sua unidade. Nesse âmbito de acervos de memória, um dos erros mais comuns que se observa, o ano passado eu passei por 9 capitais, dando cursos e treinamentos para bibliotecários. E eu pude perceber isso. O erro mais comum dos nossos colegas, às vezes por falta mesmo de conhecimento, por inocência, ou no afã de tentar solucionar o problema, é se apropriar, por exemplo, dos critérios de raridade da Carteira Nacional. O que é raro, eu não vou falar sobre esses raros, tá? O que é raro para a minha instituição pode não ser para dele. E aí você começa a criar problemas, e problemas gravíssimos no gerenciamento.
Vou dar um exemplo, para a gente começar a pensar. Nessas andanças, dando curso por aí, eu me deparei com uma biblioteca aonde eles me mostraram com grande prestígio, com grande alegria, né, a coleção do século XVIII. Eles tinham livros belíssimos, século XVIII. E aí, na área de acervo geral, onde os alunos da época estavam atrás, tudo isso, estavam o quê? Estavam os livros das primeiras edições publicadas naquela região. Aí eu perguntei, esses livros não estão também dentro de uma área de guarda especial? Mas esses livros não são raros, professor. A Internacional diz que livros raros são até 1950. Edições de Elsevier, enfim, eles vários critérios que estão lá. Esses livros não são raros, professor. Será? E aí, quando eu olho a coleção do século XVIII, tão valorizada na instituição, tão famosa, estava lá, como era uma consultoria, né? Eu falei, olha, esses livros do século XVIII que estão aqui, é um lugar comum em várias bibliotecas no Brasil. Você encontra em várias bibliotecas no Brasil. Nada vai me fazer sair do Rio de Janeiro e vir aqui pesquisar na sua biblioteca essas coleções. Não faz sentido. Eu pesquiso no Internacional, eu vou a São Paulo, eu vou a Minas Gerais. Ao passo que as coleções editadas naquela região só tem ali. Ou ainda mais, é um exemplo que o pessoal de Minas Gerais estão trabalhando muito nisso, recuperando quem são os autores mineiros. Quem são os primeiros autores mineiros? Tem até uma coleção muito importante lá que é a Mineriana. Que autores são esses? São essas coleções que podemos começar a pensar sobre a importância delas. E a gente vai falar um pouco aqui. Então percebam que às vezes a falta de entendimento conceitual gera problemas. E aí, nessa mesma instituição que eu estava visitando, nós tínhamos esses livros que faziam parte da história e da memória daquela região, estavam relativizados como livros qualquer. Não estou falando que é para colocar os livros dos outros para empréstimo. É pensar no que é importante para a minha instituição. Vindo para cá, eu lembrei disso aqui. Infelizmente, não vou poder passar a circular. Né? Aqui eu tenho um livro de catecismo, de missa, especificamente da Semana Santa. Em madrepérola, a capa é de bambu, é de 1911. Os cortes dourados, madrepérola, seda escovada. É um livro que na minha família tem uma importância imensa. A minha avó que fez primeira comunhão usando esse livrinho. Quando ela casou, ela entrou na igreja com esse livrinho. As 4 filhas, quando casaram, entraram na igreja com esse livrinho. Na minha família, ele é um exemplar especial. Ele é um enterrado. A sua pode não ser. Na sua, tudo bem, é um livro bonito. Condenação bonita. Vale a condenação? Não. Esse tipo de condenação foi comum nessa época, não no Brasil. Isso é uma edição mexicana. Como é que eu sei disso? História do livro. Então, trabalhar com acervo de memória, coleção especial, é preciso, é fundamental, não vou discutir isso daqui, mas a gente tem discutido isso em aula, em cursos, as competências para o gestor de coleções especiais. Tem até um documento da ALA, da American Library Association,
que eles falam que trabalhar com coleção especial tem uma simbólica, né? Nós temos acesso a acervos lindíssimos, né? Acervos memoráveis, históricos, dá um certo quê de importância, né? Mas tem uma responsabilidade muito grande, que é a educação continuada e a pesquisa histórica. Então, isso aqui é um pequeno exemplo para nós entendermos, começar a pensar o que é especial. Entra no critério de raridade da Biblioteca Nacional? Não. Mas para a minha instituição, mas para a minha família, isto é um item raro. Entenderam isso? Acho que fica bastante claro. Acho que já posso ir embora. Já pode terminar aqui e passar para o lanche. Fica bastante claro como pensar esse processo decisório. Mas vamos lá. É possível, né? Esse meu lugar de fala é o lugar de um bibliotecário que começou a pesquisar a história do livro, que começa na formação da área de preservação e começa a discutir conceitualmente o que é esse acervo de memória. É possível? Sim, é possível. É possível trabalhar com esses conceitos? Sim. Seria perfeito. Muito obrigado. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês, todos esses sites estão todos no material de vocês. É possível? Sim. Essas instituições todas estão discutindo conceitualmente o que é coleção especial. Qual é a diferença dela com o acervo raro? Qual é a diferença? Aonde se encaixa a coleção de memória? Aonde se encaixa o acervo raro? Aonde se encaixa a coleção especial? Especificamente, tem vários sites que estão indicando, pode passar? Isso, aqui no Brasil e na América Latina, são as instituições que têm feito parte, discutindo com alguns colegas. A BM da Argentina, a Grêmio Nacional, a Rio, o Museu de Astronomia, a UFRJ e a UFRG. São instituições que eu tenho trabalhado junto com um grupo de pesquisa. Outras instituições também estão discutindo isso. A Unesp mesmo, tem 2 semanas que fez um evento sobre coleções especiais. É isso? Alguém participou desse evento? Muito bom. 3 dias, se não me engano, 2 dias, né? De um evento de coleções especiais. E cada uma dessas instituições nós temos discutido, trabalhado com estudo de caso, investigado, visitando as instituições, vendo como as instituições trabalham. E o que nos inquieta? O que nos inquieta? O que inquieta vocês quando trazem esse tema? O que incomoda vocês? Alguém quer falar? Hã? Falta de importância, com certeza. O que mais inquieta? Falou de ignorância, né? Sim. Exagerar, isso também é outro extremo. É outro extremo. Obrigado, é outro extremo. Quem mais? Com a conservação mesmo. A preocupação com a conservação. Também. Mais alguém? O que inquieta você? Você gestor ou você funcionário de uma área de acervo de memória? Coleção especial. O que eu estou falando? A gente vai ver depois. Cada coisa no seu lugar. Mais alguém? Sim? O que me inquieta seria assumir o valor da instituição. Como eu adquiro esse valor? Como captar esse valor? Instituição também, o valor institucional também, né? Mais alguém? A preservação, ele falou? O acesso. Quarta vez que eu uso preservação, muito bom, gostando. Vai lá. Eu acho que é o critério para tomar a decisão. Critérios para tomar a decisão sobre o que é uma obra rara, preciosa, importante, no contexto do seu acervo, em relação às bibliotecas e instituições. O te inquieta. Muito bem. Mais alguém? Sim, pode. Ela falou, é o acesso. O acesso. Você vai tornar esse acesso possível, facilitar. Certo. Mais alguém?
Falar de aplicação é bom, né? Para preservar. Isso. Você tem uma chave de leitura aí importante. Dificultar o acesso para preservar. Você pode voltar, por favor? Mais um pouco. A Universidade de Lázaro, vocês têm aí um link, eles colocaram, definiram o que era coleção especial. Eles colocaram um item: eu posso categorizar como coleção especial como estratégia para a preservação. Eu posso reunir um item, um conjunto de itens para estabelecer como estratégia de preservação. E eu posso reputar isso como coleção especial. Não me resolvo. Eles colocaram isso recentemente. Uma publicação, está no link para vocês aí. Mais alguém? São também de identificação. Conseguir as pessoas para saber quem são, a época, tudo. Beleza? Mais alguém? Vamos lá, pode passar para você. Olha quantos itens, né? Quantos conceitos nós utilizamos. Né? Coleção de especiais, acervo de memória, acervo patrimonial, livros raros, livro antigo, livro patrimonial, livro ou coleção preciosa. Qual o tipo de biblioteca que eu estou falando? Qual é o tipo de usuário? Vocês já vão receber isso, tá, gente? Não se preocupe. Depois eu mando para ela a PDF e eu mando no e-mail de vocês. Portanto, vocês tenham esse material. O que eu estou falando? Será que cada coisa ali tem uma diferença? Será que tem diferença? Existe uma diferença ou existe uma hierarquia? Ou existe uma facetação? Tudo bem. Não mesmo. Isso é uma grande... Pode falar. Uma edição recentemente a Universidade de Oxford recebeu os manuscritos do Harry Potter. Está junto com os manuscritos de William Shakespeare. Isso causou um escândalo entre os franceses. Os bibliotecários franceses acharam isso uma aberração. Como a Universidade de Oxford coloca dentro do mesmo acervo os manuscritos do Harry Potter junto com o William Shakespeare. Patrimônio. Essa é a resposta. Patrimônio. Passar para eles. Só uma homenagem para vocês, tá? É raro, é especial para quem? Não é pedantismo que estou usando em latim, não. É um termo que está sendo utilizado. Ad quem? Para quem ela é rara? Para quem ela é especial? Aquele missal que eu mostrei, ele é raro para mim. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Ele é especial para quem? Eu estou usando especial e raro como sinônimo agora, depois a gente vai fechar isso. Ele é para mim. Eu tenho que pensar sempre na seguinte questão: qual é, o que é, aí vem o que você falou, o que é a minha instituição? O que é a minha instituição? O que é a minha biblioteca? Quem é o meu usuário? Não se esqueça do nosso amiguinho usuário. Quem é? Não é possível estabelecer critério, seja de raridade, seja de coleção especial, seja de acervo patrimonial, se você não sabe qual instituição você está. É o primeiro item. Não é possível você falar de critérios sem pensar qual é a minha instituição, qual é a missão da minha instituição. E aí, há que ter um cuidado muito sério, muito sério. Quando você procurar responder isso, vá no regulamento. Não responda isso com base em memória oral, em que fulano fala, que o bibliotecário fala.
vá ao regulamento. Recentemente, eu fui consultor para avaliar alguns projetos. 4 tiveram que ser indeferidos, projetos brilhantes. Tiveram que ser indeferidos porque não estavam dentro do escopo da instituição. Não fazia sentido aquela instituição, dentro do seu regulamento, ter a guarda daqueles tipos de documentos históricos. Ah, Fabiano, puxa, vocês fizeram isso? Isso é uma barbaridade. Não é barbaridade, não. Quem não é tá negativa, né? Quem não é servidor público aqui? Quem não é servidor? A minoria. Quem é servidor, ou vocês não devem saber disso, em serviço público, senhores. Vocês muito devem saber disso. Quem está aqui hoje está fazendo tudo bonitinho. Ele sai, vem o outro para cá, ou ele vai destruir o que o outro fez. Isso que eu estou falando, jogando uma olhada, vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, não vai adiantar você fazer um projeto belíssimo, de inventário, colaboração, conservação, de coleções especiais de acervos raros, se no teu regulamento isso não está definido que a sua biblioteca tem a função de guarda desse tipo de documento. Observe que mesmo tempo nós vemos barbaridades acontecendo. Imagina se você não tem no seu regulamento esse tipo de orientação. Então, olhem, antes de partir para a briga, antes de pegar uma chave para correr atrás do reitor, não sei mais quem, eu faço muito isso. Olhe o regulamento. Olhe o regulamento. Nós estamos dando um exemplo claro. Na minha universidade, isso é mais fácil que a gente pode falar, né? Na minha universidade, nós temos, na biblioteca central, nós temos uma área chamada acervo de memória. Acervo de memória. Dentro desse acervo há 2 coleções. A coleção Guilherme de Figueiredo, que é a coleção do primeiro reitor da universidade, que era irmão do presidente Figueiredo, e que é uma junção de várias faculdades. Como universidade, ela é de 69. E nós temos a coleção Memória da Biblioteconomia, que são livros que foram utilizados para a formação de bibliotecários no primeiro curso, que era na Pedra Nacional, que ao longo do tempo foi migrando e foi chegando na Unirio. Quando nós começamos a fazer o projeto, eu vou usar esse exemplo para 2 situações, primeiro para agora. Quando nós começamos a fazer o projeto da biblioteca, para a conservação, daquele acervo e tal, nós fomos olhar o regulamento da biblioteca. Não há nada no regulamento da biblioteca, nada que justifique a guarda de acervos de memória. Nada. Não havia um item mencionando isso. Aí nós voltamos ao regulamento e submetemos uma mudança no regulamento junto com os órgãos superiores. Felizmente foi aceito. Assim, em menos de 4 meses ela foi resolvida. Porque eles viam a importância disso. Então, tem que se perguntar, para quem é importante? E aí, tem uma questão. Quanto maior for o grupo de para quem, quanto maior for esse grupo, mais impacto terá na coleção. E às vezes, quanto esse grupo ele pode aumentar à medida que você especializa a sua coleção. Na medida que você trabalha, é que você pesquisa a sua coleção e você divulga isso. Vou dar um outro exemplo para ficar concreto isso. Eu tive semana passada na biblioteca fazendo uma visita técnica em uma reunião lá em Belo Horizonte. Nessa visita eu fui visitar a Biblioteca Estadual Luiz Bessa, uma biblioteca pública que tem lá em Belo Horizonte. A bibliotecária me deu a seguinte notícia que eu achei sensacional.
Desde que eles fizeram uma exposição sobre a ilustração do livro, uma exposição pequena, uma exposição de quatro vitrines, uma exposição pequena. Desde que eles fizeram isso, o maior público, maior número de usuários que passou a frequentar a biblioteca, especificamente a seção de coleções especiais de livros raros, por incrível que pareça, ela disse que são públicos ligados às artes plásticas e, o mais incrível ainda, esse é incrível, tatuadores profissionais. Ela disse que tem um grupo, ela está pesquisando isso, um grupo, vários tatuadores estão indo frequentemente à biblioteca consultar livros do século XVI, mas o que eles gostam mesmo são os livros do século XVIII, barroco. Muito ilustrado, né? Muito cheio de detalhes, de desenhos. Então você tem um público que você não esperava na biblioteca. Você tem um público, você alargou o impacto da sua coleção para um público que você poderia imaginar que um grupo de tatuadores estão vindo de várias regiões de Minas Gerais, que um vai falar para o outro, né? E aí, olha que interessante, para esse público não basta o digital. Não basta o digital para eles. Eles têm que ver o original. Eles precisam ver os traços, os detalhes do desenho. Alguns, ela até comprou, olha que interessante, ela comprou aquela quantidade de lupas, contra-fio, para deixar à disposição do usuário. É bacana isso? Poxa, isso é incrível. Então, isso ela conseguiu com um trabalho simples, um trabalho necessário para qualquer pessoa que trabalha com coleção especial. Pesquisa e divulgação. Não basta um ato legal para instituir um patrimônio. É preciso que ele tenha ressonância e aderência. Educadores, esse projeto de conscientização para a preservação. O que eles fizeram? Causou uma polêmica, porque isso gerou uma confusão no colégio, dos alunos, né? O que eles fizeram? Eles pegavam os livros mutilados pelos alunos, mutilados, rabiscados, e faziam uma exposição, sabe, essa galeria da biblioteca, e colocavam assim: olha o que fizeram comigo. Era visual. Olha como eu estou. Olha como eu estou sofrendo. Isso ficava impactando, né? O que aconteceu? A polêmica veio daí. Que os próprios alunos viraram monitores. Eles pegavam um aluno rabiscando, não rabisca não, eu não quero esse livro. Não faz isso não. Não pode não. Eles começaram a sentir o que acontecia. Por quê? É muito fácil, né? O livro chega rasgado na biblioteca, você retira do acervo, leva para a conservação, traz de volta, isso quando não compra outro. O aluno não percebe essa situação. Ele não visualiza isso. Aí você faz campanhas e mais campanhas, e depois ele continua, porque ele não sente. Eu acho muito interessante essa campanha que tem na USP, na unidade lá de História. Não sei se tem essa campanha ainda, que era, acho que o de apagão, né? Que o aluno vai lá para você apagar os livros que estão rabiscados. É isso aí. Ele se envolve com essa questão. Pode continuar, vou deixar. Sobre a questão da patrimonialização, o que eu quero dizer com isso? E aí vamos começar a colocar as coisas nos seus lugares, né? A Biblioteca Nacional da Argentina começou a trabalhar, especificamente a bibliotecária Ana Lia Verônica Rojo, ela começou a trabalhar com o conceito de livro patrimonial. Ela e a historiadora Marina Garoni, do México, da Universidade Autônoma do México. Também está aí o link dos trabalhos. Por que elas começaram a trabalhar isso? A partir de um artigo publicado por uma bibliotecária, uma historiadora chamada Ana Maria Zamora. Está aí na biblioteca de vocês também. Está disponível online esse link.
Maria Zamora, vamos ler corretamente o título. Desculpa, é Rosa Maria Fernandes Zamora. Ela publicou um artigo chamado Conhecer, Valorizar e Difundir o Patrimônio Documental da América Latina e Caribe. Neste artigo é onde tudo começou. Conhecer e valorizar o patrimônio documental latino-americano e caribe. Esse artigo foi fundamental para começar a pensar nisso. É nesse artigo que ela vai questionar a seguinte coisa: será que nossos critérios de raridade eles são aplicáveis na América Latina? Será que eles podem ser aplicados? Por isso que a realidade da Biblioteca Nacional é outra. A Biblioteca Nacional teve seu fundo histórico constituído na Europa. Então, quando eu falo 1750, que é a data limite para considerar o acervo antigo, eu estou considerando a partir do processo de fabricação deste artefato. Processo de fabricação manual. Só que isto é uma perspectiva europeia. Isso não é uma perspectiva latino-americana. Não é. Por quê? A tipografia começa na Europa em 1450. Quando que começou? Vamos pegar a América do Sul, né? Quando começou a tipografia na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, na Argentina? Quando começou? Então, será que esse processo de manufatura, de produção do livro, ele não se estendeu de forma manual também até o meados do século XIX? Será que o Rubens Borba de Moraes, nosso velho amigo Rubens Borba de Moraes, que Deus o tem em ótimo lugar, deixou uma grande contribuição, apesar de algumas polêmicas, né? Mas ele era um homem do tempo dele, não podemos julgar. Rubens Borba de Moraes, eu tenho um livro para venda aqui, não estou ganhando cachê para isso não, tá? Está vendo aqui o livro, o Bibliófilo Aprendiz. Ele vai questionar, ele vai ter um capítulo chamado Os Incunados Brasileiros. Ele vai falar da imprensa régia. Por que nós não valorizamos a imprensa régia? Se eu fosse falar de imprensa régia aqui, era mais uma hora, eu vou fazer isso com vocês. Por que não? Quem foram os primeiros tipógrafos de São Paulo? Quanto que eles produziram? O que eles produziram? Como produziram? Isso são perguntas que quem trabalha na história do livro de São Paulo tem que saber na ponta da língua. E nós não sabemos, não é só São Paulo não. Rio, Salvador, mais ou menos, eles estão até mapeando. Tem um historiador, Pablo Magalhães, está empenhado nisso. Quem foram os tipógrafos? Quem foram os editores de São Paulo? No Rio também não sei. E é esse trabalho de patrimonialização do livro que os nossos colegas argentinos, venezuelanos, mexicanos estão fazendo. Então é preciso entender a perspectiva latino-americana. É preciso entender. E por que eles estão fazendo isso? Lembra do exemplo no início lá? Falei do livro que era de uma coleção que tinha ali o século XVIII, que era bem tratada, e a coleção local não era muito bem tratada. Eles estão fazendo isso por conta dessas distorções no gerenciamento de coleções. Eu preciso saber o que foi feito por isso daqui. Porque quando eu vou estabelecer os critérios, esses livros têm que ter prioridade. Um exemplo clássico que a Biblioteca Nacional que eu costumo usar em relação à internacional, para a gente entender bem, quem é
restaurador aí sabe disso, tem um momento decisório que eu preciso estabelecer as prioridades de preservação. É isso? Vamos supor uma situação bastante exagerada. Eu tenho lá a Bíblia de Monmouthon, precisando de conservação, e tenho os manuscritos do Carlos Gomes, também precisando de conservação. Penso que é óbvio para todos que a prioridade é do Carlos Gomes. Entendem por que a prioridade é do Carlos Gomes? Lembra que eu falei que não se estabelece critério sem pensar o que é a minha instituição? O que é a Biblioteca Nacional? Qual é a missão da Biblioteca Nacional? Qualquer Nacional do mundo inteiro, né? É salvaguardar a memória nacional. A Bíblia de Monmouthon, ela tem uma importância sem sombra de dúvida. Absurda a importância da Bíblia de Monmouthon. Mas no processo decisório, se eu tenho a Bíblia de Monmouthon e tenho os manuscritos do Carlos Gomes, eu estou até usando 2 exemplos de manuscritos para ficar mais fácil entender. Que às vezes, porque é manuscrito, né? É único. Então vamos pegar 2 manuscritos. O manuscrito do Carlos Gomes terá prioridade. Não estou entendendo bem, não estou desmerecendo. Não vou me chamar de maluco, me chamo de doido por outro motivo, não por esse. Porque eu não estou dizendo que a Bíblia de Monmouthon tem que ser largada ao léu, já do cofre, da consulta. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, dando um exemplo extremo para pensar nos critérios. Alguém pergunta, quais são os critérios? É uma forma de pensar os critérios. Então, se eu pensar num esquema interessante, eu tenho um patrimônio. Esse patrimônio, nós podemos trabalhar com 2 valores, escalas de valores. No final, eu vou ser um pouco mais pragmático no final. Eu tenho um valor simbólico e um valor efetivo. O me salvando. O litigacismo. Ele tem valor afetivo. Tem simbólico também. Porque ele marca as gerações. Ele marca as gerações.